Juízes 6, verso 12. Deus. Irmãos, o Senhor fala mesmo. De um mês para cá, o Senhor vem falar que eu vou te dar uma oportunidade. A gente não acha que vai ser agora, né? A gente não está preparado, não está esperando. Eu sempre falava com meu marido, amor, quando eu oro, eu vou pro culto, eu sinto que você vai me dar uma oportunidade. Ele fala, vai te preparando, porque ele vai te dar. Aí eu, só ano que vem, só ano que vem, por favor, né? Porque... Aí quando o Senhor, eu falei, Deus, eu só quero a oportunidade quando for dada pelo Senhor. Eu não quero a oportunidade do homem. Eu não quero a oportunidade porque nunca foi dada. Eu quero a oportunidade quando o Senhor achar que eu mereço. Não porque a gente merece, que a gente não merece nada. Mas quando me foi dada essa oportunidade, eu glorifiquei a Deus. Eu falei, eu não estou pronta, mas eu irei. Mas eu irei. Eu estou aqui. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Amém. Verso 12 diz assim. Então o anjo do Senhor apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém? Feche os olhos, curvem as vossas cabeças, mas orem juntamente comigo por essa palavra. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra foi lida. Senhor, que venha ser o Senhor a falar através de mim, não eu mesma. Que o Senhor venha me diminuir para que o Senhor venha crescer. Que o Senhor venha, meu Pai, glorificar o teu nome nesta noite. Porque esta igreja é tua, Senhor Jesus. A minha vida é tua. E se eu estou aqui foi porque o Senhor permitiu. Então que o Senhor venha abrir o entendimento, meu Deus, da tua igreja nesta noite. Fala, Senhor Jesus, fala, Pai. Fala, Senhor Jesus, aquilo que eu não sei, mas o Senhor sabe. Mas fala, Senhor, usa a minha vida. É o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Eu ia falar sobre o chamado de Gideão e eu não ia falar do meu testemunho, né? Mas a gente não faz o que a gente quer. Eu vou falar do chamado de Gideão e depois eu vou contar um pouco do meu testemunho de como eu cheguei aqui. Amém? Gideão, o Gideão ele é uma pessoa pequena, estava malhando trigo no lagar, aparentemente com medo. Gideão tinha medo? Tinha, porque ele estava escondido malhando trigo no lagar. Só que ele saiu da sua casa para ir malhar o trigo. O trigo era o quê? O alimento da casa dele, onde todos estavam escondidos. Ele se levantou e saiu. Eu vejo isso como nós aqui nesta noite. Todos estavam em casa e nós saímos e viemos aqui, porque nós somos corajosos, porque nós temos um chamado de Deus na nossa vida. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós entendemos que quando Deus nos chama para algo, nós temos que nos posicionar. As pessoas estão se esfriando, às vezes nem são por elas mesmas, é pelo que as pessoas dizem. Gideão, neste momento, quando o Senhor fala com ele, chama ele de varão valoroso, não parece tão corajoso. Chega a ser até engraçado, porque ele me chama também assim. A gente fala, nossa, eu tenho medo, não estou com coragem. Mas só que o que a gente pensa a nosso respeito não define o que Deus pensa de nós. Se o Senhor tiver como uma pessoa corajosa que pode te levar para ganhar almas, você tem que se ver assim. Ainda que você diga, mas eu não sei falar, eu não sei pregar, eu não sei cantar, mas é o Senhor que nos auxilia, é Ele que unge a nossa garganta, é Ele que derrama o sangue.
Nós não podemos nos ensoberbecer, porque quando Ele unge a gente, não é nosso dom, o dom é dele. No momento que Ele quiser, Ele pode tirar. A gente tem que entender isso e se colocar no nosso lugar de servo. Servo que é usado, instrumento na mão de Deus. Amém? Quando eu gosto muito da história de Gideão. Para mim, assim, porque eu me vejo como ele. Uma pessoa pequena que ninguém vê. Ah, não, você vê, você é a mulher do pastor. Eu falei, então, desde quando eu conheci ele, eu falei que eu não quero ser conhecida como a esposa do pastor. Eu quero ter minha identidade. A minha identidade é em Cristo Jesus, que anos atrás eu não tinha. Então, quando minha mãe foi, digamos assim, pegar força e gerou a mim, ela tomou remédio. Mas eu creio que foi Deus que não permitiu. Só que um ciclo se repetiu. Do mesmo jeito que minha mãe foi pegar força, essa que vos fala também foi. Por uma pessoa que era da igreja, e ela tinha 10 filhos homens nesta casa. Eu não vou falar a idade por causa das crianças e das mães, porque, né? Mas eu era bem pequena ainda. Então, em decorrência, quando isso aconteceu, eu sentia que eu era um lixo. E a pessoa falava assim pra mim, você vai ser igual a sua mãe. E eu falava, eu não vejo minha mãe fazendo nada de errado. Eu vejo minha mãe trabalhando, me deu para uma pessoa cuidar porque ela não tinha condições. Só que essa pessoa que era da igreja queria colocar na minha cabeça que a minha mãe era uma pessoa má e que ela era a pessoa que eu tinha que seguir. Só que como da minha mãe eu recebia amor e dela maus tratos, eu não conseguia ver isso. Tanto que quando finalmente a minha mãe me resgatou, porque a minha mãe me deu para ela deu a mim e meus 2 irmãos. Eu falo para meus irmãos que eles não têm do que reclamar, porque eles foram dados para a família. Eu fui dado para uma amiga, que era de confiança, e minha mãe achava que ia cuidar bem de mim, não cuidou. Então, às vezes, tem pessoas que cuidam dos nossos filhos, a gente acha, a nossa amiga não vai maltratar. Peraí, não é bem assim. Às vezes, na nossa frente, as pessoas é uma coisa, por trás ela é outra. Quando a minha mãe ia me visitar, ela me tratava super bem. Quando a minha mãe saía, o dinheiro que a minha mãe dava a ela, eu nunca vi. Ela se incomodava se eu cantava. Nós éramos uma igreja, eu cantava no grupo das crianças. Ela só queria que eu cantasse na igreja, eu não podia cantar em casa, porque a voz irritava ela. Ela falava assim, se você ficar igual a sua mãe, eu vou te jogar no postíbulo. Amém. Finalmente, quando minha mãe apareceu, porque eu nunca ficava sozinha com a minha mãe. Minha mãe apareceu e falava assim, por que você está calada? Você não é calada, você é falante. Mas é porque a violência ficou tão constante. Antes era um mês, uma vez no mês, aí começou daqui a 15 dias, depois começou a todos os dias. Eu tenho uma mania de passar a mão na perna, quem me conhece já percebeu. Eu adquiri por causa dela. E eu não consegui ainda perder essa mania. Às vezes, quando eu estou sentada, eu fico conversando com a mão na perna. Porque ela gritava comigo e eu ficava assim, ela falava, para com isso. E ela me batia. Então, quando ela saía, os 3 filhos dela falavam assim, vamos brincar? E eu inocente falava, vamos. E aconteceu os abusos e uma vez eu falei para ela e ela disse, você fez isso porque você é igual a sua mãe. Você fez isso porque você mereceu. Aonde que uma criança merece ser abusada? Criança não usa roupa curta, criança não tem um corpo que chama a atenção. É um mal que está na pessoa. É um mal que tem que ser curado, tratado. E se não puder, que seja preso e que pague. Quando minha mãe apareceu, que finalmente ela falou assim, me dá um copo com água. Ela saiu e eu comecei a chorar sem parar, incessante, sem parar. Eu falei, me leva embora daqui porque senão ela vai me matar. Ela me batia de pau, de mangueira. Digamos que o que ela veio na frente. E se eu corresse, ela mandava um dos filhos pegar. Aí ela batia e depois ela ria. Eu vi assim, que na minha cabeça, quando eu me livrar daqui, a última coisa que eu quero ver ou ser é uma pessoa crente. Porque para mim todos eram maus. Porque eu acreditava que as pessoas sabiam o que ela fazia comigo e ninguém fazia nada. Quando minha mãe me levou embora, eu contei para minha mãe em casa o que tinha acontecido das agressões, mas do abuso eu só consegui contar depois que eu aceitei a Jesus aqui.
porque eu ainda não tinha coragem de falar para minha mãe. Quando eu contei para minha mãe, ela disse assim: por que você não me falou? Eu falei: porque ela disse que ninguém ia acreditar e porque eu merecia. Quando minha mãe me trouxe da casa dela, eu tinha 8 anos. Quando eu fiz 10 anos, ela morreu. Falo para vocês com toda sinceridade, quando ela morreu, eu fiquei feliz. Eu não estava indo para a igreja, eu fiquei feliz, eu falei: muito obrigado, porque agora ela vai pagar. Só que até então, eu ainda tinha raiva dos filhos dela. Eu não gostava de ver eles. Eles aceitaram Jesus primeiro do que eu, mas eu não estava nem aí. Porque na minha cabeça eles iam ser iguais à mãe deles. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, que eu já fui agredida, eu já tive arma apontada na minha cabeça, eu já levei na cara porque eu tinha amigas mulheres e as minhas amigas mulheres traziam um recado para mim de homens. E se eu tivesse amigo homem, eles eram os meus machos. Era isso que eu ouvia. Então, quando eu vim para cá para São Paulo, eu me sentia assim um resgate. Quando minha tia falou: Tânia, eu vou te dar uma oportunidade de você vir para São Paulo trabalhar e de crescimento. Eu falei: amém. Eu senti um alívio, porque a pessoa que estava comigo falava assim: eu vou te matar o nosso filho, que é o Ivan que está ali, e depois eu me mato. Eu falava: como pode uma coisa dessa? Uma pessoa disse que vai me matar. Eu falei para minha tia, ela disse: então você vai vir para cá agora. Quando ela me trouxe, depois o Ivan veio para cá com 2 anos, e minha mãe não foi mais embora. Ele ainda ligou um tempo me ameaçando, falou que quando eu voltasse lá ia me matar. Eu acho que deve ter em média uns 10 anos que eu não vou, que o Dudu tem 12 anos, que eu não vou lá. No começo eu não queria ir porque eu tinha medo. Hoje eu já falei para meu marido que eu vou. Não tenho medo, hoje ele já é casado com outra pessoa, oro por ele, acredito que Deus tenha mudado a vida dele. E acredito que aqueles 3 rapazes que me abusaram também mudaram, porque depois eles me acharam no Instagram, pediram perdão, falaram que estão servindo a Deus de verdade, que era para me perdoar eles. Eu tive que orar, porque doía muito. Algumas meninas já ouviram essa história aqui na igreja e elas presenciaram que eu falava isso chorando, porque doía. Falei para Deus que eu só iria contar isso de novo quando eu conseguisse falar sem chorar. Porque você ser abusada, humilhada, praticamente a sua vida inteira. Eu tenho 29 anos. Eu fui humilhada pelas pessoas que cuidaram de mim, tive um pouco de desprezo da minha mãe, só que depois a gente se acertou. Desprezo do meu pai, carinho nunca tive. Eu só vi ele uma vez quando eu estava grávida e ele disse assim: se você tivesse engravidado quando morava comigo, eu tinha te expulsado de casa. Uma pessoa fica a vida inteira sem ver a filha e aparece quando ela tem 18 anos e diz isso. Você pensa o quê? Para que eu estou vivendo? Eu tive depressão. Primeiro eu tive ansiedade, porque a ansiedade é a porta de entrada para a depressão. Ah, eu tenho depressão. Não, você teve ansiedade primeiro. Aí depois veio a depressão. Aí veio crises de pânico, ataques. Ataques o quê? Você teve vontade de suicídio várias vezes. Quando eu resolvi aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador, eu falei para Deus que eu não queria ir para a igreja nenhuma de crente. Eu falei: olha o engano do diabo. Eu vou aceitar o Senhor, me batizar na igreja católica, mas eu vou adorar só Jesus, na minha cabeça. Só que o que o Senhor tem preparado para nós não é o que a gente quer, é o que Ele quer. Eu não queria ser crente, mas eu queria servir a Deus. Porque quando eu cheguei aqui nessa igreja, eu falo: ninguém me evangelizou, foi o Espírito Santo. Quando eu decidi que eu queria me batizar, eu parei de beber, parei de fumar, parei de me drogar e parei de me prostituir. Porque eu já fiz prostituição. Minha mãe não sabia disso. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu falei para ela. Aí ela falou: agora eu entendi de onde vinha o dinheiro que você tinha. Porque eu sabia que não era só do trabalho do extra. Então aí você imagina a sua mãe falar para você assim, que tem nojo de você. Ela falou para mim. Hoje ela já me perdoou, né, do que eu fiz, porque eu fazia não porque eu gostava. Eu fazia por dinheiro e para me vingar. Porque como eu fui traída por vários homens, eu queria pagar na mesma moeda. Eu era assim, olho por olho, dente por dente. Eu não era daquela que se bate na minha face, eu ficava quieta. Jamais. Pagava na mesma moeda e pagava mais forte.
Quando eu cheguei aqui, eu já tinha parado de beber, de fumar e só queria minha salvação. Só que eu tinha uma depressão tão profunda que eu só chorava. Eu ia trabalhar, quando eu chegava na minha casa, eu só chorava. E era uma dor dentro do peito que eu não sei explicar. Parece assim, um buraco, sabe, aqui dentro. Que aí eu chorava e aquela dor não passava. E eu ia, na minha cabeça vinha aquela voz: te mata que a dor passa. Ninguém te ama, ninguém te quer, entendeu? A sua mãe não gosta de você. Olha para o seu passado como foi. Você quer ficar nessa vida? Era cada coisa que vinha na minha cabeça e eu ficava pensando: meu Deus. Só que eu conheci um pouco da palavra, que eu frequentei a igreja. E eu sabia que se eu me matasse, eu iria para o inferno. Eu não queria ir para lá. Então, quando eu desisti de me batizar na igreja católica, eu falei: tá bom, Jesus. Toda vez que eu vou marcar para mim começar a primeira Eucaristia, dá alguma coisa de errado. Na primeira vez choveu, não consegui chegar lá, porque minha casa chovia e enchia de água. Aí na segunda vez que eu fui, a bicicleta me atropelou. Aí eu disse: sangue de Jesus. Vou não. Cheguei em casa, botei meu joelho no chão. Falei: tá bom, Jesus, eu não vou mais não. Mas também não vou procurar a igreja não. O Senhor vai me mostrar uma igreja. Eu lembro como se eu nunca vou esquecer disso. Beleza, eu tava orando, fui dormir. Aí eu sonhei com uma igreja, que eu entrava nela. Ali fora ainda não estava pintada ainda no sonho. Quando eu entrava, eu olhava assim. Era um círculo bem pequenininho, assim, a visão, como se fosse olhando por um binóculo, sabe? Aí eu olhava pro chão, assim, as cadeiras brancas, o chão igualzinho a esse. Quando eu olhava pra parede, a parede metade branca e metade azul. Eu acordei assim de um susto, eu falei: onde que é essa igreja? E eu orei a Deus, eu falei: Senhor, eu não sei onde é essa igreja. Não sei, mas me mostra alguém que seja dessa igreja, que eu vou. Na época a Thaís era babá da Lorena. E a Thaís, tadinha, ela cuidava da Lorena até de madrugada. Era de manhã, de tarde, de noite, eu mandando mensagem: fica aí um pouquinho, que eu vou no forró. Fica um pouquinho, que eu vou ali. Aí eu creio que ela orava por mim, sim. Porque senão Deus não tinha mostrado ela no meu sonho. O Senhor mostrou ela, só que ela é gêmea, né? E eu tinha o número das duas. Só que a Thaís, no meu contato, era a Tainara. E a Tainara era a Thaís. Então eu liguei pra Thaís errada. Aí eu falei assim: Thaís, que dia que tem culto na tua igreja? Ela falou: não, Tânia, é a Tainara. Aí eu falei assim: aonde é a tua igreja? Eu não vou falar o nome, tá? Aí na hora que ela falou assim: nessa aí eu não quero não. Aí ela me passou o número da Thaís, eu mandei mensagem pra Thaís, não falei do sonho, não falei nada. Só falei: que dia que tem culto na tua igreja? Aí ela falou. Aí eu disse: olha, eu trabalho de segunda a segunda. Eu vou no domingo. Aí nós chegamos até atrasada, porque ela foi me ajudar a arrumar o Dudu, a Lorena. Quando eu cheguei, que eu olhei a cor da igreja, eu achei que nesse dia eu ia ser arrebatada, alguma coisa parecida. Porque, menina, eu chorava tanto, eu chorei do começo ao fim. Acho que todo mundo achou que era a palavra, mas não era. Era a cor da igreja, era a cor da cadeira, era o chão. Aí o pastor pregando aqui, o pastor Vance, parecia que a palavra era só pra mim, não tinha mais ninguém na igreja, era só eu sozinho. Eu falei: Jesus, é eu mesmo. Vai ser o jeito que era crente. Aí eu falei pra Thaís, eu vou me batizar. O pastor Vance no final do culto falou assim: dá um CD pra ela. Ele disse: não, dá 2, que eu acho que ela tá precisando. Eu cheguei em casa eu ri tanto, porque eu não ria, eu tava muito triste, eu não ria. Eu perdi 10 quilos, fiquei magrinha, tô precisando, né, perder de novo. Eu fiquei magrinha, sofrida, não tinha alegria, não tinha paz de espírito. Cheguei aqui sem álcool, sem vício, mas sofri a amargura da alma. A minha alma chorava, a minha alma gritava. Quando eu falei pra Thaís: Thaís, eu vou me batizar, mas já? Um mês? Eu falei: sim, eu já estou decidida há 2 meses atrás. Tinha 2 meses que eu não bebo, porque eu não fumo, querendo me batizar, o Senhor não deixa, então agora eu vou. Porque agora eu acho que todo mundo dá certo. Aí quando eu falei com o pastor Vance, ele já parou de beber, de fumar, eu falei: já 2 meses atrás. Ele falou: então já está na hora. Quando eu me batizei, a pessoa que me batizou falou assim: eu sonhei a noite toda contigo, que o Senhor tem para fazer na tua vida é algo grande. Eu falei: eu sei. Aí ele falou: e é assim? Eu digo: meu filho, Deus fala comigo. Aí ele falou assim: mas tu já tá orando? Eu falei: já, 2 meses que eu oro e jejuo, eu sei. Aí foi quando eu conversei com ele, expliquei que conheço a palavra, eu vim da igreja, só que eu não queria ser crente, porque infelizmente
Não todos, lógico, mas a maioria dá mau testemunho. A maioria usa uma máscara, né? A maioria vem para a igreja, não vem ainda. Chega em casa, chegou a hora do culto, de se arrumar, põe uma máscara de crente, a roupa de crente e vem. Quando sai daqui para fora, é outra pessoa. Quando eu oro a Deus e peço para ele não ser assim, ele se entristece. Porque ele queria que todas as igrejas fossem verdadeiras. Que todas as igrejas professassem a mesma fé, estivessem todas na mesma comunhão e união. Mas não é assim. A gente vê um querendo ser melhor do que o outro. A gente vê um querendo ter mais do que o outro. Sendo que tudo que o Senhor nos dá é sob medida. Ele jamais vai te dar um fardo que você não possa carregar. Eu penso que tudo que eu passei foi sofrimento, mas eu acredito que foi para meu fortalecimento, crescimento e para ajudar outras pessoas que passam pelo que eu passei. Porque, para pensar, talvez outra pessoa no meu lugar aguentaria? Não sei, talvez não. Mas, e o seu, eu aguentaria? Não. Ele dá um fardo que você suporta. Quando você entende que o teu testemunho é o teu chamado, você não precisa se esconder. Você não precisa falar, eu não vou contar meu testemunho. A minha mãe falou, não conta, porque vai escandalizar a igreja. Porque é mulher do pastor. Eu falei, mãe, mas é minha identidade. Quando eu conheci ele, eu falei pra ele. Eu falei, você veio da igreja, eu vim do mundo. Ele é meu quarto marido, que eu casei, né? Porque eu só morei junto. Então, ele não, eu sou a segunda esposa dele. Eu vim de uma história, eu tive um passado ruim, obscuro, sim. Para vocês verem, como às vezes a gente não precisa que a nossa mãe nos leve para um mau caminho. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito unida a mim. Se eu falar para ela fazer alguma coisa, ela faz. Porque quando a gente foi para Macumba, foi eu que levei minha mãe. Minha mãe cozinhava os Exu, fazia os bolos, ajudava a costurar as roupas. Quando minha ficha caiu, eu estava no lugar errado, eu ia usar um vestido branco para casar com o Exu. Você acredita nisso? Até hoje eu nunca esqueço. Eu usei o vestido rosa, que era um vestido de debutante, que era de iniciação. Eu usei o azul, eu usei o vermelho. E quando chegou a fase de usar o branco, que ela me falou o que era o branco, os outros ela falou. Porque quando chegou na hora de usar o branco, eu estava muito bonita mesmo, parecia casamento. Quando ela falou, eu disse, não. Por quê? Eu falei, não é nenhum homem de verdade. Eu só queria se fosse homem de verdade. Não, mas ele vai estar, o caboclo vai estar no meu irmão ali. Eu digo, não quero não. Aí eu tirei e saí. Aí ela me ligava antes, agora ela não liga mais. Antes ela me ligava e falava assim, Dona Rosa não está gostando do que você está fazendo. Mas porque eu tinha saído do que eu fazia errado, já estava vindo para a igreja. Porque antes ela não me ligava. Dona Rosa não está gostando do que você está fazendo, ela vai te pegar na curva. Eu disse, venha. Mas nunca veio, graças a Deus. Nunca veio, não. Ela tentou me matar umas 2, 3 vezes na gravidez de Moisés, aí, mas Deus deu livramento. Porque o Senhor, quando Ele tem promessa na nossa vida, Ele não deixa morrer. Ele não deixa. Enquanto você não cumpriu o que Deus tem preparado, você não morre. Você conta a vitória. Gente, foi só até aqui que Deus me deu. Eu espero que, por um lado, foi bom ter contado, porque às vezes as pessoas têm uma imagem da gente diferente. Mas mudei, viu, gente? Não falo isso aí pra ninguém, não, pelo amor de Deus. Porque às vezes dá vergonha. Mas é um testemunho. É o que eu carrego. E eu fico assim, feliz do que Deus me tirou. Porque, eu bebia todo dia. Eu bebia porque estava frio, bebia porque estava calor, para esquentar. Era terrível. Hoje eu cuido dos meus filhos, hoje eles me chamam de mãe. Quando eu era do mundão, eles não chamavam não, chamavam minha mãe. Hoje eu converso com meus filhos, eu não conversava não. Aí eu olho assim e falo, Jesus muda. Às vezes a gente está em casa, né? Aí eu começo a rir sozinha. Aí ele fala, o que foi? Eu disse, nada não, Jesus é maravilhoso. Porque quando a gente lembra do que a gente é, a gente fala, se não fosse Jesus, a gente não estava aqui. A gente não ia mudar. Às vezes as pessoas se afastam da igreja, aí eu falei assim, se eu sair da igreja, acho que eu não vou para o mundo não tenho vontade. Porque
porque é tão bom estar na igreja. Lógico, tem uns conflitos na igreja, mas, é tão bom estar aqui. Tem dia que não tem culto, a gente fica assim, poxa, bem que podia ter hoje, né? Mas tem gente que não tem amor. Como não, gente? É tão bom estar aqui, ó. Na união, na comunhão, a gente canta, a gente adora, a gente sorri, a gente tira foto. E eu amo tirar foto. Entendeu? Então, eu queria que todo mundo, sabe, entendesse isso. Eu falo pro meu marido, se todo mundo sentir o que eu sinto, quando eu treino, eu falei pra ele, tem domingo que eu tô aqui que eu sinto uma alegria tão grande, tão grande. Às vezes eu olho com umas pessoas assim pro meio, parece que estão em outro lugar. Aí eu fecho o olho e falo, meu Deus, eu tô sentindo o Senhor aqui, toca naquele irmão. Porque parece que é só nós que tá viajando, né? Mas não é. É porque a gente ora, a gente busca, as pessoas parecem que tá aqui, mas a cabeça tá em outro lugar. Aí o que acontece? Falta chegar aqui e dizer assim, Deus, limpa o meu pensamento, que eu venha pensar no Senhor, no teu altar. Mas não, a gente não pede isso, a gente só pede, minha saúde, minha casa, não sei o que. Não, quando a gente vem aqui é primeiro nós, a salvação é individual. Quando eu vim pra cá, que eu me aceitei, que eu precisava de Jesus, que precisava me limpar, me libertar, eu consegui perdoar meu pai, as pessoas que me maltrataram. Perdoei a minha mãe e minha mãe me perdoou. Pedi perdão pra minha mãe de joelho, coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Pedi de joelho, chorei, pedi perdão, ela me abraçou. Foi uma coisa linda, eu nunca vou esquecer isso. E hoje eu tenho o privilégio de ouvir minha mãe falar assim, que algumas pessoas da minha família não vêm aqui porque diz que o culto demora. A minha mãe vem e diz assim, pois passa até rápido pra mim. Que nem ontem, o pastor Wanderson, nós foi embora, acho que era 10 horas, né? Quando ela chegou em casa, ela me mandou mensagem, menina, o culto hoje foi rápido demais, e já é 10 horas, esse relógio tá errado. Eu disse, não, mãe, é porque a senhora já tá gostando, e eu também. Glória a Deus, ela fez uma campanha ainda não acabou, tá fazendo ainda, de 14 sexta-feira, tá acabando. Eu já tô triste, porque não sei se ela ainda vai vir, né? Mas já tá acabando. Mas hoje ela falou com uma moça desse bar aqui, que é amiga dela, que quer vir aqui, falou assim, minha campanha tá acabando, aí eu vou contigo terça-feira. Aí eu falei, olha, eu não aceitou Jesus, já tá evangelizando, tá melhor do que eu. Amém, irmãos. Eu queria chamar o grupo Fonte de Luz e o meu grupo.